Olá, caríssimo telespectador da Rede Século XXI, obrigado por ter permanecido conosco depois desse breve intervalo. Chegamos ao segundo e último bloco do nosso 12º encontro, o programa Luz da Vida, tratando do mistério da morte, o primeiro dos 4 novíssimos, morte, juízo, inferno e paraíso. Agora nós vamos tratar com o apóstolo Paulo, ainda na primeira aos Coríntios, capítulo 15, de que tratamos no primeiro bloco, para responder uma pergunta. A pergunta simples é esta: quando a morte será definitivamente destruída? Primeiro, a morte já foi vencida pela ressurreição de Cristo. Cristo triunfou sobre a morte com a ressurreição. Mas a morte ainda, até a segunda vinda do Senhor, vai ceifar vidas humanas. Em Adão, todos morreremos, diz o apóstolo Paulo nessa mesma primeira aos Coríntios, de que vamos tratar daqui a pouco. Mas há uma sábia disposição divina, segundo a qual, entre a ressurreição de Cristo, no tempo, ele que subiu à direita do Pai onde está sentado, subiu para o Pai onde está sentado à sua direita, até a sua segunda vinda, a morte continua ainda ceifando vidas. E assim será até o último momento da aventura humana aqui na Terra. Por que isto? Porque a morte já não foi abolida quando Jesus ressuscitou, de sorte que ninguém mais morresse. Não foi esse o desígnio divino. O Senhor deu-nos o exemplo, obediente ao Pai até a morte e morte de cruz, ressuscitou, passou 40 dias conosco, subiu ao céu, assentou-se à direita do Pai, enviou o Espírito Santo, e a morte que já foi vencida ainda é uma realidade cruel que o Senhor permitiu que continuasse a agir, mesmo ela já tendo sido vencida. Mas vai ser definitivamente destruída em que momento? É o que vamos tratar agora na primeira aos Coríntios, capítulo 15, versículos de 21 a 26. Com efeito, se por um homem veio a morte, por um homem vem a ressurreição dos mortos. Assim como em Adão todos morrem, assim em Cristo todos reviverão. Cada qual, porém, em sua ordem. Como primícias Cristo. Em seguida, os que forem de Cristo, na ocasião de sua vinda. Depois virá o fim, quando entregar o reino a Deus, ao Pai, depois de haver destruído todo o principado, toda a potestade e toda a dominação. Porque é necessário que ele reine, até que ponha todos os inimigos debaixo dos seus pés. E aqui vem o versículo que mais interessa. O último inimigo a derrotar será a morte, porque Deus sujeitou tudo debaixo dos seus pés. Então o Senhor determinou esta ordem. A solução para o mistério da morte é a ressurreição de Cristo. Ou, se quisermos ser mais precisos, é a ressurreição que é Cristo. Cristo que morreu e ressuscitou. Eis o núcleo da fé cristã. Eis a essência do cristianismo. Triunfou sobre a morte. Ressuscitou. Aqui atingimos o auge da questão sobre o mistério da morte. A partir de agora, a discussão do mistério da morte sempre precisa incluir o ressuscitado. Primícias. Depois, continua a ordem estabelecida por São Paulo, os que forem de Cristo na ocasião de sua vinda. Somente quando o Senhor vier em glória, todos ressuscitarão. Não é o momento aqui de tratarmos da única exceção, a Santíssima Virgem Maria, que subiu ao céu em corpo e alma, a única ressuscitada.
Mas a ordem é esta. Então, sim, depois que todos ressuscitarem, aí virá o fim. Quando o Senhor Jesus ressuscitado entregar o reino a Deus, ao Pai, depois de haver destruído todo o império de Satanás, aqui representado em algumas categorias de anjos decaídos, principado, potestade e dominação. A lista não é exclusiva, ela é apenas indicativa, não é exaustiva, porque temos outras categorias. O demônio é um arcanjo. Aqui não citamos, o apóstolo Paulo não cita todas as categorias da hierarquia angélica, apenas algumas. Mas somente para dizer que o império deste inimigo maldito vai ser completamente destruído. Porque é necessário que ele reine. Vejam, o reinado de Cristo, que já sempre foi, Cristo com o Pai, com o Espírito Santo sempre foi rei. Com a ressurreição, ele se torna rei de todas as coisas, incluída a morte. Porque ele a enfrentou, aparentemente foi derrotado, mas ao terceiro dia ressurgiu. Então, o último inimigo, versículo 26, a derrotar será a morte. E aí temos que conviver com esse mistério. Sabem por quê? Porque Cristo, no momento oportuno, e a Escritura, o apóstolo Paulo chama a plenitude dos tempos. Deus enviou seu Filho, nascido de uma mulher segundo a lei, para remir os que estavam sob a lei. Ocorre que depois do mistério da ressurreição, a humanidade continua ainda a sua peregrinação aqui na terra. Assim como Cristo morre, todos morreremos. Ele passou pelo calvário da morte. Os que vieram depois dele no tempo, nós. E os que ainda virão, haveremos de passar, sem dúvida alguma, por este mistério doloroso. Mas, mistério que já foi vencido, mas que será o último a ser derrotado. Eis então o termo definitivo do reinado, entre aspas, da morte. Aliás, é precisamente no versículo 55, 56 e 57 deste mesmo longo capítulo sobre o tema da ressurreição, da morte e da ressurreição, que encontram-se dois textos do Antigo Testamento, um do profeta Isaías, o outro do profeta Oséias, que merecem a nossa consideração. Cito já o finalzinho deste capítulo, onde o apóstolo Paulo, de certa forma, vai debochar da morte. Mas eu disse de certa forma porque não se pode brincar com a morte. A morte é uma inimiga cruel. Contra ela devemos envidar todos os esforços no sentido de preservar a nossa vida, de conservar a nossa vida, e vida digna e vida em abundância, como veio trazer o Senhor Jesus, que veio trazer o Senhor Jesus. Esse é o seu desejo, que nós vivamos aqui nesta terra, mas a morte, com a ressurreição de Cristo, deixa de ser uma tragédia absoluta e passa a ser condição de possibilidade para estarmos com Cristo. Por quê? Filipenses capítulo 1, versículo 21, para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Mas ele explica por que o morrer é lucro, não no sentido suicida, como se a vida não tivesse mais sentido, então eu vou me matar porque é melhor morrer e desaparecer do que ficar nesta vida. O apóstolo Paulo assim não pensa. Para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Se eu vivo por causa de Cristo, a vida tem sentido por causa de Cristo. E se eu morrer é lucro, porque é condição de possibilidade para eu estar com Cristo, o que é muito melhor do que esta vida terrena. Bem, leiamos então 1 Coríntios capítulo 15, de 55 a 57. A morte foi tragada pela vitória. Isso é Isaías 52, 8. Depois o apóstolo Paulo acrescenta: onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Isso é Oséias capítulo 13, versículo 14. Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Graças, porém, sejam dadas a Deus, que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo.
Eis porque somos vitoriosos sobre a morte que ainda não nos atingiu, a morte física, a morte que nos priva da nossa aventura terrena, a morte que põe termo à nossa aventura aqui na terra. Ela ainda não nos atingiu, mas já vencemos a morte que ainda vamos enfrentá-la. Por quê? Porque ela foi tragada pela vitória. O que é tragada pela vitória? Foi engolida pela vitória. Mas como se Jesus morreu? Como é que uma pessoa que morreu, portanto, foi vítima da morte, foi tragada? Não foi o contrário? Que a morte foi quem tragou a vida terrena de Jesus? Sim, a morte tragou a vida terrena de Jesus, mas veio a ressurreição. E com a ressurreição, Cristo tragou a morte. A vitória, esta é a vitória que venceu o mundo, a vitória da nossa fé. A fé no ressuscitado. Depois, uma consideração sobre Oséias 13, 14. Onde está, ó morte, a tua vitória? Zomba agora da humanidade. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Tu que te ufanavas de ceifar a vida de todos os homens, foste derrotada, foste vencida pela ressurreição do Senhor. O novíssimo morte, portanto, o vértice do assunto da morte não é mais ela, mas é o próprio Cristo ressuscitado. Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá, e quem vive e crê em mim não morrerá para sempre. Creis isto? Disse Jesus a Marta, irmã de Maria e de Lázaro. Eu creio, Senhor. Eu creio. Nós, cristãos, não temos o direito, é-nos proibido, absolutamente, sob o risco de blasfêmia e até de ateísmo, e até de renegar a fé, imaginar, conceber, conjecturar qualquer coisa a respeito da morte que não tenha como premissa e como conclusão este dado inquestionável: Cristo ressuscitado que passou pela morte e venceu a morte. Ela não é mais uma vitoriosa, ela foi vencida pelo ressuscitado. Onde está a tua vitória? Em lugar nenhum. Tu já foste derrotada, mas que ainda ceifas vidas humanas aqui na terra. Deus Todo-Poderoso em Cristo e na força do Espírito escolheu o momento derradeiro da história para te destruir completamente. Nós te respeitamos, mas não mais te tememos como uma soberana absoluta que ninguém tocava, que ninguém vencia. Cristo te tocou, tu tocando nele. Cristo te venceu quando tu pensavas vencê-lo. Até o próximo domingo, se Deus quiser.